Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos. Começando a segunda-feira, o desfrute do 4º volume do Alimento Diário. Lembrando, a igreja, coluna e base da verdade. E a porção dessa semana, aliás, desse mês, né? Esse 4º volume, que é para um mês, é justamente combater o bom combate. Amém? Senhor Jesus. Aí nós vamos ter comunhão então na segunda-feira, em que nós desfrutamos aqui um versículo muito importante, versículo chave, que é justamente em Filipenses 3,12, o testemunho de Paulo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Filipenses 3, versículo 12. Então eu gostaria de dissertar alguns pontos aqui, baseado na leitura do alimento diário. Então não fugindo do alimento diário. Amém? Aqui nós temos o bom combate, a carreira e a fé. Esses 3 itens são importantíssimos na nossa vida cristã, principalmente para todos que precisam servir. Amém? Nós vemos aqui esses 3 itens, o combate, a carreira e a fé, são princípios importantes que nós estamos estudando. Nós teremos durante essa semana o detalhe, como nós vamos combater a fé. A luta é espiritual, é uma batalha, estamos numa guerra, e aí, para isso, precisamos combater. E para combater, quais são as armas que nós usamos? Vamos dissertar isso aí. E também, e quais são essas armas que nós usamos? Precisamos usar as armas. E nós já possuímos. Quais são? E também, com respeito a esse combate, qual é a nossa atitude? Outro item importante. Bom, nesse tempo de fim, que nós estamos no limiar, né, do encerramento dessa era, para introduzir o reino de Cristo nos 1000 anos, nós temos que ver a importância da nossa missão. Ou seja, nós fomos comissionados por Deus desde que Ele nos chamou. Então, Ele nos deu uma comissão e nos enviou com uma missão. Amém? Aí, essa missão é um encargo de Deus, confiado à sua igreja, ao seu corpo. E, para isso, precisamos entender que, para cooperarmos com Deus nessa missão, nós precisamos ser fiéis a Ele. Paulo até disse que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, quando ele fala isso para os coríntios. E dentro desse encargo, então, Deus espera a nossa fidelidade. Isso é uma questão de atitude. E nós devemos também discernir. Nós ouvimos a semana passada sobre a vida eterna que nos gerou. Desde que fomos gerados de Deus, nascemos da vida de Deus, que é a vida eterna. Essa vida já passou pela experiência da encarnação, do viver humano, com todas as experiências humanas. O julgamento passou pela obra, fez a obra. Essa vida fez a obra de Deus na terra. E essa vida passou pela disciplina, passou por muitos testes, até mesmo quando foi julgado pelos religiosos. Ele passou 4 dias sendo examinado, ou seja, a vida estava sendo examinada. Só que essa vida, ela produziu um corpo, né, com uma humanidade, que é Jesus. Então essa vida eterna,
ela passou por toda essa intempérie, se entregou voluntariamente por você e por mim, foi levado ao Gólgota e foi cravado naquele madeiro, naquela estaca onde ele foi executado por mãos iníquas. A vida está lá dentro. E esse corpo morreu, o corpo físico, a parte biológica. E o diabo se viu livre. Só que esse corpo foi levado por José de Arimateia e seu amigo Nicodemos, mais velho, mestre da lei em Israel. Eles levaram esse corpo morto, mas a vida está lá dentro. A vida não morre, ela é imortal, é a vida eterna. E esse corpo foi depositado naquela rocha que havia sido aberta e passou ali dentro de 3 dias, não passou 72 horas, mas dentro de 3 dias passou um tempo, algumas horas. E esse corpo, no 3º dia, o poder da vida operou eficazmente, transmutando esse corpo, mudando de forma, tornando um corpo de humilhação num corpo de glória, no corpo da sua glória, ressurgindo. E ainda foi ao Hades, tomou a chave do abismo, do diabo, trancafiou os espíritos imundos, os anjos rebeldes, e veio à tona, veio em ressurreição. As Marias o viram, quiseram tocá-lo, não puderam, e ele ascendeu aos céus, foi entronizado e foi glorificado. Vejam bem, essa vida eterna transmutou aquele corpo e foi introduzido na glória. E foi glorificado, graças a Deus, com esse nome glorioso, Jesus ou Cristo. E descendeu, porque na mudança de forma ele mudou-se, tornou-se o Espírito. Veio para dentro dos seus que o aguardavam, entrou neles, e desde então ele tem entrado em todos aqueles que creem. E até nos nossos dias nos gerou, nós nascidos fora de tempo, no final dessa era. Fomos gerados com essa vida, que tem a humanidade excelente, genuína, homogênea, fina. Entrou em você, entrou em mim, e hoje, em nosso espírito, essa vida que nos gerou, com essa humanidade gloriosa, está implantada em nosso espírito. Aí, é o que vimos em Romanos 5,10, não vou ler, que agora que nós precisamos viver por essa vida precisa reinar. Então, essa é a vida eterna que entrou em nós, que nós devemos vivê-la. Quanto mais a vivemos, aí Paulo diz para os Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o viver que agora tenho na carne, nesse corpo físico, a vida que ele leva nesse corpo, que é a vida bios, ele fala que vive essa vida por meio da fé de Jesus, que morreu por ele e ressuscitou. Então ele vivia essa vida. E aqui fala que nós devemos discernir também o outro aspecto da vida, que é entrar na vida eterna. Amém? Então tem essa diferença. A vida que entrou em nós é para vivermos. E entrar na vida eterna é um outro aspecto, para aqueles que creram, foram salvos. Alguns não tiveram tempo de viver a vida aqui, mas morreram salvos, então eles estarão na eternidade com o Senhor. Por isso que é importante pregar o Evangelho. Não importa se a pessoa vai viver Cristo ou não. Importa que você o leve a pôr os joelhos no chão e confessar como pecador que Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso resgatador, e que ressuscitou para entrar nele, que ele precisa confessá-lo, recebê-lo, entregar sua vida para ele e, se possível, vivê-lo. Mas tem muitos que não conseguem viver a vida que entrou neles. É um problema dele com Deus, mas nós devemos encorajar a todos a viverem por meio da vida que nos gerou. Amém? Ó Senhor Jesus. Então,
Paulo, depois das experiências, quando ele escreve para os Filipenses esse versículo, ele estava encarcerado, no seu primeiro encarceramento. Esse aí foi ali em Jerusalém, ele podia receber todos quantos vinham a ele. Mas quando ele escreve para Timóteo, segunda epístola, quando ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, que é a base dessa mensagem da semana, ele está falando já no final, já no segundo encarceramento, depois de anos, 4 anos, 5 anos, depois dos 2 primeiros anos, aí depois de mais uns 2 anos que ele esteve livre, e aí durante esse tempo que ele estava aguardando o julgamento, e Nero, por querer agradar as pessoas, os romanos, fez com que ele fosse, como muitos crentes naquele tempo, foram martirizados, não é? E isso para agradar os romanos. E ele ainda tocou fogo em Jerusalém, nós sabemos disso. Mas Paulo estava no final, e ele disse que combateu o bom combate. Aí, hoje, nós ganhamos essa palavra o seguinte, que nós que fomos chamados, nós devemos viver combatendo o bom combate, nós devemos viver a carreira que nos foi proposta por Deus, e ainda precisamos viver a fé que entrou em nós. Então, Paulo, no final, já no final da sua vida, ele diz que ele completou a carreira, que combateu o bom combate com as armas espirituais e que ele guardou a fé. Então, porque ele foi trabalhado. Amém? Ele viveu isso. Viveu combatendo, viveu a carreira, andou na carreira e guardou a fé pela qual ele viveu, que é a fé de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, eu gostaria de ler esse ponto aqui, importantíssimo para nós. Qual é a reação ao ler esse versículo, né, que Paulo trata aqui da sua experiência? Você se sente encorajado ou desencorajado, pensando que só alguém como Paulo poderia dizer isto? O apóstolo Paulo foi um modelo para nós, e o que ele experimentou não foi apenas para ele, mas para o corpo de Cristo. Então ele foi um exemplo, um modelo a ser seguido, e nós devemos segui-lo como modelo. Amém? Louvado seja o Senhor. Entre os apóstolos, Paulo foi o que mais abriu frentes. Realmente, nós vemos pelos registros, ele abriu muitas frentes. Cremos que na história da igreja, né, lendo, nós vemos que muitos crentes abriram, né, frentes de obra, onde a terra foi sendo habitada, pregando o evangelho da graça, né, e estabelecendo seus grupos. Mas, no que diz respeito à edificação do corpo de Cristo, nos últimos 100 anos, nós vimos também que os servos de Deus que já dormiram, eles abriram muitas frentes no mundo oriental e no mundo ocidental. Frentes de quê? A obra com o intuito de edificar as igrejas locais, estabelecer a igreja e edificá-las. Amém? E isso foi um trabalho árduo, graças a Deus que chegou até nós. Hoje nós podemos ver no Brasil e América do Sul a história do nosso irmão Dong, que já dormiu no Senhor. São mais de 1000 igrejas vivendo a realidade do reino e espalhando América Central, América do Norte, Europa, Ásia, vivendo a realidade do corpo de Cristo na unidade, edificando a casa do Deus vivo, chamando, introduzindo pedras vivas na edificação. Isso é glorioso demais. Então, Deus espera por nós. Deus confia em nós. Amém? Paulo diz assim, já agora a coroa da vida está proposta, não só para mim, mas também para tantos quantos amam a vinda de Cristo. Amém? 2 Timóteo 4, 8. E nós vimos que essas palavras que Paulo transmitiu e que mandou Timóteo enviar para as igrejas são as palavras proféticas. E essas palavras proféticas, elas produzem o reino. Elas dão direção para as igrejas seguirem no intuito de estabelecer o reino na terra. É o que Deus espera de nós. Então, dá para nós avançarmos nesse combate, como nós estamos falando. Amém?
dá para nós percorrermos essa carreira. Eu queria resumir um texto, já é no final da mensagem de segunda-feira. Eu queria fazer um resumo assim. No final, o último parágrafo, na página 9, diz assim: há muita coisa diante de nós, muito caminho a percorrer e muita terra a conquistar. Por isso Paulo diz para os Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Filipenses 3, 14. A expressão soberana vocação no original significa chamamento lá do alto. Ou seja, Cristo está nos chamando, vem. Todo dia Ele chama você e a mim, jovens, adolescentes, adultos, melhor idade. Vem, Ele está do alto nos chamando, vem. É o que nós lemos em Colossenses 3, né? Versículos de 1 a 3. Se nós já ressuscitamos, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensar nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque já morremos. A nossa vida está oculta justamente com Deus, em Cristo Jesus, com Deus. Amém? Quando Cristo se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Então Ele há de se manifestar. Para isso Ele está nos chamando do alto. Vem! Esse é o chamamento. Deus nos chamou para percorrer a carreira. Deus nos chamou para combater o bom combate. E Deus nos chamou para vivermos a fé de Jesus, que tem muitas experiências. E os servos de Deus que deixaram registros para nós têm muitas experiências. Devemos viver esses 3 itens importantíssimos da nossa carreira: combater o bom combate, completar a nossa carreira e viver a fé até guardar na vinda do Senhor. Amém? Aí nós seremos apresentados a Ele. Louvado seja o Senhor. Isso aí, irmãos, resumindo, né, é a atitude de um vencedor. Eu gostaria de deixar isso para nós. Todos nós podemos chegar a esse ponto de sermos vencedores. Para isso nós fomos comissionados. Deus nos deu uma missão e nos deu armas para nós combatermos o bom combate, para nós completarmos a carreira que nos foi proposta, esquecendo as coisas que para trás ficam, está em Filipenses 3, renunciando-as, sejam derrotas e vitórias, experiências boas e ruins, e avançando para o alvo. Nós temos uma meta, temos o alvo, que é alcançar o prêmio. É esse prêmio que o Senhor nos confiou, que é de reinarmos com Ele por 1000 anos. Reinarmos com Ele. Cabe para você e cabe para mim. Então vamos tomar essa atitude e vamos ser vencedores ainda hoje em vida. Amém? Senhor Jesus, e temos cuidado, né? Foi avisado para nós. Os perigos de nos envolvermos e nos embaraçarmos com as coisas terrenais. São essas que podem nos tirar do alvo, da meta, de conquistarmos o prêmio. Amém? Tenha um bom dia. Jesus é o nosso Senhor. Amém.